Agora, depois do intervalo, sobre o pregão, que é uma modalidade que foi criada pela Lei 10.520, em 2002, então ela não consta no texto original lá, da Lei 8.666, mas ela é uma modalidade de licitação. Na verdade, ela veio como uma tentativa do poder público de desburocratizar o procedimento licitatório. A ideia é simplificar, tá? Para obter melhores resultados aí em relação ao interesse público. Essa modalidade de licitação, ela se inicia com a publicação, tá, do edital, com a convocação dos interessados por meio de publicação no Diário Oficial, tá, em jornais de grande circulação e também por meios eletrônicos, facultativamente. Então, nós vamos ver agora para frente que ela tem uma ordem ou fases que são completamente diferentes do que a gente viu até agora. Tá? Então, a primeira coisa é a convocação dos interessados. Sai-se aí uma publicação no Diário Oficial e também em jornais de grande circulação, convocando a participar desse procedimento de licitação, né, que é o pregão. Pode ser presencial, como também pode ser eletrônico. Seguindo aqui, ó, é uma modalidade que foi criada inicialmente por medida provisória, mas que depois foi convertida na Lei 10.520 de 2002. Ela é aplicável, que a gente chama de bens e serviços comuns. E a própria lei, ela especifica o que são bens e serviços comuns. Ela, lá no seu artigo 4º, vou só confirmar se é o 4º mesmo, ela vem trazendo um conceito do que vem a ser bens comuns. Vamos lá para... artigo 1º, parágrafo único. São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, qualquer que seja o valor da contratação. São bens e serviços que são fáceis de serem especificados porque são, normalmente, encontram-se aí no mercado. E são padrões de qualidades que são objetivamente definidos. Por exemplo, uma caneta, um papel, um serviço de jardinagem. É fácil se traçar objetivamente quais os critérios para a seleção. Porque são especificações de serviços ou de produtos que são usuais no mercado. Não tem nada de fora do padrão, certo? Então, pode ser utilizado para esses serviços e bens. Não tem um limite de valor estimado para a contratação, tá? A gente vai ver só que existem ressalvas em determinados tipos de serviços não podem ser licitados via pregão, mas em relação ao valor, não tem um valor estimado para contratação, tá? Ele foi regulamentado pela União através desse decreto, mas tiveram outros decretos. Então, essa tela aí, ela está desatualizada, porque esse material é anterior a 2019. Então, só para você lembrar que o último decreto do pregão eletrônico é o 10.024 de 2019. Tá? Bom, então, em relação às fases, primeiro, então, se convoca, né, os interessados, e a fase da habilitação que nos outros casos viria agora, não vem, tá? Nas outras modalidades viria agora uma fase de habilitação, aqui não. Essa fase, ela é invertida, tá certo? E, na verdade, o que acontece aqui é o que a gente chama de prévia, tá? É uma prévia e é simplesmente uma declaração que os licitantes fazem de que eles estão regular com a Fazenda Nacional, com a Seguridade, com o FGTS, e que eles atendem às exigências do edital. Então, na verdade, aqui não é uma habilitação, né? É uma declaração feita pelos licitantes que eles atendem às condições e que eles estão regulares. Tá? Então, não há aqui aquela fase de habilitação agora, neste momento. Vai vir depois, você vai ver. Tá? Em seguida, os interessados que foram aprovados nessa fase anterior, eles vão apresentar as propostas, agora sim. Então, sai a publicação convocando essas pessoas. Esses interessados preenchem uma declaração dizendo que eles estão regulares e que eles atendem às exigências do edital. E agora,
vai para a fase de classificação das propostas, julgamento das propostas, tá? Com compatibilidade com o edital. E o interessante aqui, no pregão, que só existe um critério de julgamento, um tipo, que é o melhor preço. Então, aqui não há pregão para selecionar qual a melhor técnica, não. Aqui, o único critério que é analisado é o melhor preço, tá? E nessa sessão agora, e aí essa sessão, que pode ser presencial, como pode ser online, tá? Vai haver no curso dela a oferta de valores mais baixos, tá? E aí, obviamente, todo mundo que estiver participando vai tentar fazer lances mais baixos, né? Então, no curso da sessão, o autor da oferta mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, olha só, interessante. Aqui, os interessados vão fazendo os seus lances verbais, tá certo? É o que diz aqui o artigo 4º, inciso 8. E aí vão sendo classificados aqueles com o menor preço e aqueles que tiverem o preço até 10% a mais do menor preço. Então, vai ser classificado na ordem. Primeiro, quem tem o melhor preço, menor, e classificado em seguida aqueles que têm até 10%, né? Acima do valor que tem o menor preço. Mas, não havendo pelo menos 3 ofertas nessas condições, poderão os autores das 3 melhores propostas oferecer novos lances. Então, aqui é a possibilidade de uma segunda rodada de lances verbais, que podem ser lá, se for presencial, ou pela internet, tá? E aí, nesse caso, a possibilidade, então, se eu tinha dado um lance de R$100 de uma determinada mercadoria na primeira rodada, agora eu abaixo para 90, você abaixa para 80, o outro abaixa para 70. Há a possibilidade da gente ir, inclusive, negociando com o pregoeiro, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas aí, encerrada essa etapa de competição, o pregoeiro, então, procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação. Olha que interessante. Aqui é uma inversão da fase. Primeiro classifica a proposta melhor para depois olhar, habilitar a documentação das propostas vencedoras. Ou seja, só vai ser aberto o documento, tá? Envelope de documento de habilitação do licitante que é responsável pela proposta vencedora, tá? Não se abre envelope para analisar a documentação de todo mundo, como é nas outras modalidades. Aqui, só se analisa a documentação, só passa a fase de habilitação para o vencedor. No caso de haver uma inabilitação desse vencedor, da melhor oferta, serão analisados os documentos dos habilitados em segundo lugar, e assim sucessivamente, tá? Isso está no artigo 4º, inciso 12. E se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, aí serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação dos demais licitantes até que se atenda às condições de edital, tá? Então, a ideia é exatamente essa, é que há possibilidade ali de 2 rodadas para se chegar a quem tem o melhor preço. Sempre vão ser classificados aí as 3 melhores propostas, que são as que têm os 3 melhores preços, né? Ficando aí dentro dessa média de 10% a mais, para que se faça novos lances na segunda rodada. E aí nós vamos chegar ao final, né? Que definido aí quem é o licitante vencedor, aqui agora não vai haver a homologação, como haveria nos outros casos. Agora também há outra inversão de fase. Aqui primeiro se dá a adjudicação, para depois se homologar o certame, se homologar a licitação. Então, aqui novamente uma inversão, tá? Então, já há uma inversão de fases da classificação e da habilitação, e também há uma inversão nas fases de adjudicação e homologação, tá? E ainda há a possibilidade do pregoeiro de negociar diretamente com o vencedor para obter o preço melhor.
Há também a possibilidade de utilização de licitação para compras e contratações de bens e serviços pelo sistema registro de preços, que a gente vai conversar agora, tá bom? E aí, só para que você para que você fixe essa matéria do pregão, vamos lá então ao resumo das principais características dele. Ele é aberto a qualquer interessado para aquisição de bens e serviços comuns a preços de mercado. As inovações é a inversão das fases de classificação e habilitação. Existe um critério único de julgamento, que é o menor preço. Há uma oportunidade de segunda rodada de competição com lances viva voz, que é o que a gente conversou. A habilitação só se dá análise de documentação do vencedor. Existe uma fase recursal única. E há também a inversão de adjudicação e homologação. E a possibilidade da participação online, que é o pregão eletrônico. Eu pedi você que pegasse lá a Lei 10.520 e o Decreto 10.024. A Lei 10.520 é a lei que instituiu o pregão, né? Então, ela fala lá no seu artigo 1º, que a gente já falou, que o que é considerado bens e serviços comuns, né? O próprio artigo 2º, parágrafo 1º, vê a possibilidade de utilização de recursos de tecnologia de informação, e aí ela regulamenta, ela vê a possibilidade do pregão eletrônico, que vai ser regulamentado através de um decreto, que é o 10.024, tá? Fala da possibilidade da participação da União dos Estados do Distrito Federal e nos municípios, traz todas as fases aqui do artigo 3º, que vem a fase preparatória, o artigo 4º, que já vem falando daquelas fases externas que a gente viu, que é a convocação dos interessados, né, que é a rodada, né, de lances verbais, e encerra aí com a homologação, diferente da outra fase, que encerraria com a adjudicação. O decreto 1024, por sua vez, de 2019, ele regulamenta aí a modalidade eletrônica, né? E ele fala no artigo 1º, esse decreto regulamenta a licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos serviços de engenharia, tá? E dispõe sobre o uso de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Só que o parágrafo 1º fala que a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, ou seja, pela União, pelas suas autarquias, pelas fundações públicas e pelos fundos especiais, é obrigatória. E no parágrafo 2º, ele já fala que para empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não é obrigatório, é facultativo, tá? O pregão eletrônico. E aí, os outros artigos você vai ler, vão falar lá os conceitos, ele traz muito conceito do que é obra, do que é serviço. Fala o artigo 4º que o pregão na forma eletrônica não se aplica a contratações de obras, alocações imobiliárias e alienações, e bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no inciso 3 do caput do artigo 3º. Vamos lá, artigo 3º. Bens e serviços especiais, que por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns. São bens mais complexos, né, que tem complexidade técnica, aí não pode. A realização do pregão eletrônico, ele tem as etapas, que é o planejamento da contratação, a publicação, o aviso de edital, a apresentação das propostas de documentos de habilitação, a abertura da sessão e envio de lances, o julgamento, a habilitação, o recurso, a adjudicação e a homologação. Tá? Bom, isso aí a gente já falou também, e aí depois você vai dar uma lidinha nesse decreto. Tá? Continuando aqui. Esse pregão, ele é considerado mais célere em relação às contratações. Tá? Não há pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, quando o edital for impresso, né? E você tiver que ter acesso a uma cópia dele, aí sim teria os custos da cópia, né?
O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não tiver fixado no edital. Então, você, vencedor, tem que manter a sua proposta, os termos da sua proposta por até 60 dias. As fases a gente já conversou sobre elas, né? A preparatória e a externa. E a proibição de algumas exigências que seriam possíveis nas outras modalidades. No pregão, é proibida a exigência de garantia de proposta, de aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no certame, online, né? Anunciar a aquisição de edital impresso. Também pagamento de taxas, eu expliquei para vocês. E também em relação à validade das propostas de 60 dias também, a gente já conversou. Olha que interessante. O artigo 7º, ele traz uma série de penalidades que você precisa estar atento. Olha só. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, com os estados, Distrito Federal ou municípios, e será descredenciado desse SICAF, que é um sistema de cadastramento de fornecedores, tá? Pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no edital do contrato. Então, repare, um aluno virou para mim e falou assim, Giovana, então é possível que o vencedor da licitação, ele não queira assinar o contrato? Eu falei, não é possível que ele não queira assinar o contrato, sim. Só que ele tem que estar preparado para assumir todas essas sanções que a gente acabou de ver e mais aquelas que estiverem constantes no edital ou no contrato. Tá? O que você precisa saber é que, apesar de nós termos aí uma lei especial, e a gente já estudou que lei especial derroga a lei geral, né? Apesar da gente ter uma lei especial, a Lei 8666 ainda é aplicável de forma subsidiária, tá? Ao pregão. Por quê? Porque ela traz normas gerais em matéria de licitação, tá? Então, é possível a aplicação. O pregoeiro, que é uma figura, né, nova aqui, que existe uma equipe de apoio para conduzir o pregão, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas, os lances, a análise de sua aceitabilidade, sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto ao licitante vencedor. Então, existe aqui aqui não é uma comissão de licitação, né? Aqui é um pregoeiro e os assistentes, tá? Tem uma equipe que o assiste. Sistema de registro de preço. Bom, em relação ao sistema de registro de preço, tem alguns doutrinadores que tratam ele como sendo uma modalidade de licitação. E alguns dizem que ele não é não, que ele é um procedimento que é utilizado na concorrência e no pregão para selecionar aí os melhores preços para as compras que serão realizadas futuramente pela administração pública. Bom, mas vamos pegar o que a doutrina majoritária entende. O artigo 15 da Lei 8666 fala, sempre que possível, tá? As compras deverão ser processadas através de um serviço de registro de preço, sistema de registro de preço. Bom, essa modalidade, ela se aplica para compras realizadas para que se obtenha maior eficiência, né, em relação aos valores praticados. A administração pública, ela vai registrar preços, então ela tem interesse de contratar futuramente, né, para determinadas compras que normalmente são compras que são feitas constantemente, com uma certa frequência, ou compras que são entregues de formas parceladas.
Então, a administração pública, ela recebe todas as propostas aí, né? E aí é possível que esse sistema de registro de preços ocorra através da modalidade de concorrência e de pregão. Então, as empresas vão participar ou através da modalidade de concorrência ou através da modalidade de pregão. E as que vencerem vão ter os preços registrados nesse. Elas ficarão no aguardo para que a administração pública futuramente contrate com elas, tá? Isso é importante porque alinha-se valores estabelecidos pelo mercado, evitando aí um superfaturamento. O artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.666, diz que esse registro será precedido de concorrência, podendo ser impugnado por qualquer cidadão em razão da incompatibilidade com os preços de mercado. Então, na verdade, esse registro de preço é um procedimento que ele é feito depois de uma modalidade de concorrência ou pregão que já aconteceu antes. Então, já houve a escolha da empresa através da concorrência ou através do pregão, tá certo? E as empresas que vencerem, elas vão ter esses preços registrados lá e a possibilidade de estar contratando com a administração pública, tá? Esse registro ele tem validade por um prazo não superior a 1 ano, tá? Sendo em relação a ele, deverá ser oferecida uma ampla publicidade, tá? Das compras pela administração pública. Essa regulamentação se deu pelo decreto 7.892 de 2013, tá? E existem aí limites quanto à faixa de valores para obras e serviços de engenharia e para compras de serviço, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha em relação aqui ao decreto. Bom, tem o decreto, então, que trata, nós temos um decreto aqui de 2001, mas nós temos também um decreto de 2013. Então, não sei se você tem possibilidade de olhar na internet, mas jogue aí na pesquisa decreto 7892 de 2013. 7892 de 2013. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha só. 7.892 de 2013. Regulamenta o sistema de preços previsto no artigo 15 da Lei 8.666. E diz o artigo 1º. As contratações de serviço e aquisição de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste decreto. E aí vem, o artigo 2º diz, o que é sistema de registro de preço? É um conjunto de procedimentos para registro formal de preços, relativo à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. E aí vai ter os conceitos, o que é uma ata de registro de preço, que é um documento vinculativo, que na verdade, ele é obrigacional com características de compromisso para futura contratação, em que se registram preços, fornecedores, órgãos, participantes e condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no instrumento convocatório. Tem que lembrar que essas propostas têm validade de 1 ano, né? De até 1 ano. O órgão gerenciador, quem é o órgão participante, o que é considerado compra nacional, tudo isso tem esses conceitos aqui. E aí em seguida tem a intenção, né, para o registro de preço, as competências do órgão, tá? Bom, na verdade, então, a ideia é o quê? É que existam preços, né, preços de mercado, preços competitivos, para que a administração pública, que normalmente efetuam aquelas compras, né, são compras que normalmente são realizadas, e que exista ali como se fosse um banco de dados, né?
né? E preços registrados ali que vão comprometer as partes, né? Comprometer a administração pública a contratar com aquele, né, que estiver ali cadastrado com o melhor preço, e o compromisso daquele em manter o preço daquele produto, né, daquela mercadoria em até um ano, tá? Então, a ideia aqui é evitar o superfaturamento, para que não haja licitações com preços exorbitantes, né? Bom, deixa eu só ver se tem mais alguma observação aqui. Bom, deixa eu ver. Vou passar aqui na tela. Para Eli Lopes Meireles, então, ao tratar do tema, conceitua o registro de preço como sendo um sistema de compras pelo qual o interessado em fornecer materiais, equipamentos ou gêneros ao poder público concordam em manter os valores registrados no órgão competente por um determinado período e a fornecer as quantidades solicitadas pela administração no prazo previamente estabelecido, né? Então, na verdade, é um acordo entre as partes aí de se manter durante um certo período preços, né, de mercadorias, de produtos. A ata, né, essa ata ela formaliza uma promessa futura de contratação de cunho irrevogável. No registro de preço, o licitante formula uma proposta para dar uma promessa de contratação. Assim, o vencedor não é chamado para desde logo realizar o contrato. A administração pode convocá-lo, né? Sendo este obrigatório emitir uma futura declaração de vontade de natureza contratual. Então, se a administração pública achar por bem convocá-lo, ele tem que declarar essa sua vontade de natureza contratual. Essa ata de registro de preço é válida por um ano, como a gente disse, e os fornecedores estão obrigados a manter os preços ofertados pelo mesmo prazo, contando a partir da data da apresentação das propostas. A exceção, obviamente, é nos casos em que sobrevém aí um aumento muito excessivo, né, dos preços registrados. Uma dúvida até aqui sobre o registro de preço? Alguma observação? Sim, não? Tranquilo. Bom, eu preciso... Ok, Giovana. Eu preciso que vocês dêem uma lidinha nesse decreto, tá? Só repassando aqui. 7.892, tá? Que ele regulamenta aqui esse registro de preços. Deixa eu só ver uma outra observação, que eu estou com outra doutrina aqui também na tela, para ver se tem alguma outra coisa para falar sobre isso para vocês. Normalmente, quando esse sistema de registro de preços ele é adotado? Normalmente ele é adotado quando, pelas características do bem ou do serviço, houver uma necessidade de contratações frequentes, é o que eu falei para você, a administração pública está sempre adquirindo aquele bem ou aquele serviço, e isso é algo frequente. Ou quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, ou uma contratação de serviços necessários à administração para o desempenho de suas atribuições, também seria um caso de se usar o sistema de registro de preços. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento de mais de um órgão ou entidade, ou programa de governos, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. E a possibilidade também de registro de preço para a contratação de bens e serviços de informática, tá? Obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada aí a vantagem econômica. A licitação para registro de preço será realizada na modalidade de concorrência ou de pregão do tipo menor preço, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam saber. Excepcionalmente,
poderá ser utilizado aí do tipo melhor técnica e preço, tá? Mas a regra é que a modalidade a ser utilizada vai ser concorrência ou pregão, mas o tipo vai ser menor preço. Porque se a ideia é registrar preço para contratação futura, para que se evite aí um superfaturamento, ou até para garantir, né, um preço melhor para a administração pública, tem sentido que seja o tipo melhor preço, né? Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu dou por concluída licitações, tá? Como eu disse para vocês, é uma matéria grande, né? E bem cansativa, porque é bater texto de lei. Mas eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu estou aqui à disposição, senão eu vou finalizar a aula, tá? E semana que vem nós vamos entrar já em bens públicos. Tudo bem? Demis, Douglas, Wanderson, os 3 moicanos que ficaram aí. Posso finalizar? Sim, Giovana. Por mim, tudo certo, tá? Eu agradeço. Hein, Giovana, é mais texto de lei mesmo ou seguir aquela parte da doutrina interfere na questão de ter sofrido modificação em 2019? A questão é pegar sempre lei atualizada, porque a doutrina, às vezes o fechamento da doutrina é de um mês, mas as alterações não foram feitas ainda, igual já aconteceu de eu pegar uma doutrina super boa assim e não ter, né? Então é bater texto de lei mesmo. É claro que você vai estar com a doutrina do seu lado, porque ela vai te direcionar quais os artigos que você deve ler. Só que você procura na hora que você tiver. Se ela fizer, por exemplo, menção ao artigo 41, um exemplo, você vai lá no site do Planalto e checa. Normalmente vai ter assim, vide decreto tal. E ela vai te redirecionar para o decreto mais atualizado. Então, às vezes a doutrina traz um decreto que não é o último, né? O que está vigente agora. Mas se você for lá para o site do Planalto e jogar a lei, na frente vai ver, vide decreto tal. Você clica ali e ele vai te redirecionar. O mais atualizado é o site do Planalto. Mas é necessário você estar com a doutrina do lado sim, porque ela vai te direcionar quais os artigos que você tem que trabalhar. Tá? Lembrando que lá naquela apostila que eu coloquei na pré-aula 11, tá? As 80 primeiras páginas são sobre licitação. Eu quero que você dê uma lida lá. Tá bom? É um material bom de apoio que você tem. Tudo bem, gente? Boa noite, Giovana. Boa noite, fiquem com Deus. Bom descanso e até semana que vem. Deus quiser. Boa noite, obrigado. Bem, boa noite.